Olá pessoal, nesse vídeo vamos ver alguns pacotes e funções para exportar dados de vários formatos do R. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior sobre importação de dados, então eu utilizarei basicamente os mesmos pacotes. O primeiro pacote que vamos utilizar é o Utils. Ele já vem instalado junto com o R, então não precisa instalar ele. Desse pacote, temos a função write.table, que é a principal função para exportar dados do R. Ela serve para exportar arquivos em formato CSV em formato de texto. Então, aqui dentro da minha função, eu vou colocar dois argumentos. O primeiro argumento são os dados que eu quero exportar. E o segundo argumento é o nome que eu quero que os meus dados exportados tenham. E depois do ponto, eu tenho que colocar o formato que eu quero que esses dados exportados tenham. Esses dados, eles já vêm instalados junto com o R. Então, vamos visualizar eles aqui. É esses dados que eu quero exportar em formato CSV. E repare que aqui na pasta do meu projeto não tem nenhum arquivo chamado exemplo1.csv. E depois que eu exportar ele, ele vai vir diretamente para a pasta do meu projeto. Então, eu vou carregar o código. E pronto, eu vou vir aqui na pasta para ver se eles foram exportados corretamente. E aqui está, exemplo1.csv. Agora o pacote readr. Desse pacote, temos algumas funções para exportar dados, mas eu vou frisar somente a write_delin e a write_csv. A função delin, ela serve para exportar dados em formato CSV e de texto. Aqui eu vou exportar em formato de texto. E a função CSV, como o nome já diz, ela importa arquivos em formato CSV. Então, eu vou utilizar de novo a mesma base de dados, só que agora eu quero que os meus dados exportados se chamem exemplo2.txt, porque eles vão ser exportados em formato de texto. Então, eu vou carregar os meus códigos. E aqui está, dentro da minha pasta do projeto, exemplo2.txt. Agora, eu vou exportar em formato CSV novamente. Então, eu vou rodar o meu código e vou olhar na minha pasta. Aqui está exemplo3.csv. Então, ele foi exportado corretamente. E para exportar dados para o Excel, vamos utilizar o pacote write_xl. Ele possui a função write_xlsx, que exporta arquivos em formato XLSX. Então, aqui eu vou rodar o meu código e vou visualizar na minha pasta para ver se foi exportado corretamente. Então, aqui está, exemplo4.xlsx. Então, ele foi exportado corretamente. fwrite é a principal função do pacote datatable para exportar dataframes em formato de texto simples. E usa basicamente os mesmos argumentos da função readdelin. Então, aqui eu vou exportar um arquivo em formato de txt. Então, vou rodar o meu código e vou visualizar para ver se veio exportado corretamente. Aqui está, exemplo 5.txt. Agora o pacote Heaven. Esse pacote ele possui três funções para exportar dados para o SAS, o SPSS e Stata. Então, aqui primeiro eu vou exportar em formato de dados para o SAS. Então, eu vou rodar o meu código e visualizar se foi exportado corretamente. Aqui está. Agora eu vou exportar em formato do arquivos de SPSS e em formato de arquivo de Stata. E vou vir aqui na minha pasta para ver se foram exportados corretamente e aqui está, todos os arquivos. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês não assistiram o vídeo sobre importação de dados, dá uma olhada no canal.
Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o assunto, eu vou deixar o link de um post do DasLab UFES em que tem todos esses pacotes e funções. Obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.